Graça e paz, povo de Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos lá para o versículo 19. É o último capítulo de Mateus. A palavra de Deus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, o dia, Deus, que a gente está junto como igreja, Deus, para ouvir a Tua palavra, para ouvir o Teu louvor. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor me capacite, Pai, que eu fale aquilo que o Senhor quer nesse lugar, e que as pessoas venham entender, Pai, a Tua mensagem. Abençoa todos que estão nesse lugar, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, ontem a gente completou 2 anos de Projeto Beira Rio, e ontem se falou muito de evangelizar. E essa palavra aqui, eu não estou aqui para poder ensiná-los a evangelizar. Ela é uma palavra que sempre me chamou muita atenção, porque é uma palavra vinda direta de Jesus para nós. Você pode ver que é no final do capítulo, do último capítulo, Ele está mandando a gente ir. E o que a gente tem visto é que a igreja ela não tem entendido esse recado, porque Jesus aqui ele fala: ide, para você ir, para você fazer discípulos, para você pregar o evangelho, para você ministrar para as pessoas em todos os lugares, em todas as situações. É uma ordem dele. Jesus está falando aqui depois da ressurreição. Então muitas pessoas, muitas igrejas se preocupam com a oração, que é muito importante uma igreja de oração, que é o que a gente tem procurado estabelecer, uma igreja de palavra, de estudo, uma igreja de trabalhos. Mas a gente também tem que se preocupar com o que é muito importante: fazer discípulos, ganhar pessoas para Jesus. E nesse ponto, as pessoas estão, eu não estou dizendo que não estão fazendo, mas elas não estão dando a tamanha importância que tem que se ter. Então essa palavra aqui hoje é uma palavra para a gente ter esse entendimento, que a gente possa praticar, porque, na minha opinião, irmãos, na minha opinião que eu estou falando, a pessoa que ela faz, a pessoa que ora muito, ela lê a palavra, ela vem para a igreja, mas ela não leva a palavra para os outros, ela não faz o ide de Jesus, ela está falhando. Ela não está fazendo a obra de Jesus completa, como Ele quer que a gente faça. Eu sei que a gente pode ter problema, tem gente que tem dificuldade de orar. Ah, pastor, eu não consigo orar. E Deus vai te dando essa capacidade quando você vai buscando. Tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia, mas Deus vai direcionando para que ela leia. E tem pessoas que não têm o costume de pregar para as pessoas, onde ela estiver, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, elas falarem de Jesus. Muitas pessoas estão perecendo ao lado da gente, porque às vezes falta a nossa motivação em praticar esse id. A gente está fazendo o trabalho incompleto. Então a igreja ela tem que se alertar para isso, porque a obra tem que ser completa, o trabalho ele tem que ser completo. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos mandou. E se você olhar aqui no Evangelho de Marcos, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aí você vai lá para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aí você vai lá para João capítulo 21, versículo 17. Jesus
pela terceira vez, estava perguntando se Pedro amava ele. Pedro, tu me amas? Aí Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Cuide. Quando ele falou cuidar, ele falou cuidar por completo. Ele falou que ele tinha que buscar as ovelhas dele para cuidar. As que estão soltas do aprisco, estão perdidas. Então, se você observar os 4 evangelhos, a ordem é cuidar, é fazer o id, é pregar a palavra de Deus. E nós, como igreja, temos falhado, infelizmente. Eu falo por mim, porque nessa área de evangelismo, quando eu me converti, era uma loucura, irmãos. Eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu sentia, aquilo que eu passei, porque eu duvidava. Eu morava com a minha esposa, ela ia para a igreja, eu via aquilo lá, eu não acreditava. Eu falei, mas será que aquilo é verdade? Aquela conversão, eu quero para mim. E quando Deus fez comigo, me transformou da água para o vinho, mudou radicalmente a minha vida, eu fiquei louco. A André está de prova aqui que eu evangelizava no consultório, na rua, eu ia para o Mateus fazer compras, eu passava 3 horas lá porque eu falava com um, com o outro, querendo me levar para o encontro. Era uma coisa muito bonita. E com o andar do tempo a gente foi se acomodando. Aquela sede, aquela garra, aquela ganância de ver as pessoas transformadas, ela foi diminuindo em mim, eu estou falando de mim. E eu fui me cobrando, eu falei, André, no começo era uma loucura e agora a gente fica mais relaxado. As pessoas estão morrendo aí, irmãos, indo para o inferno. E nós estamos sendo omissos. Por quê? Porque a gente está pensando somente em nós, no nosso eu. Eu estou bem, minha família está bem, está todo mundo na igreja. E o teu irmão, e o próximo. E o que Jesus deixou para nós, para amar a Deus e amar o próximo. Prioridade, ame o próximo. Amar o próximo é você evangelizar, é você cuidar para que ele não vá para o inferno. Então a igreja tem que se levantar. A igreja tem que entender que o evangelismo é a base de tudo. Não adianta a gente ficar aqui fechado com um grupo constante que não aumenta. A igreja tem que aumentar, sabe por quê? Porque as pessoas têm que se converter lá fora. E se aqui não couber, vai para outra igreja. Mas assim a gente tem que viver, irmãos. Nós temos que tomar e pregar o evangelho. Temos que ter esse costume. Ontem eu vinha passando aqui na rua, eu vinha a pé, minha irmã mora aqui embaixo. E aí de repente parou um carro e falou, Kleber. Aí eu olhei para, não está me conhecendo, um amigo meu chamado José Wilson de Belém. Ele parou o carro, estava aqui, estava vindo da Pedra Caída. E aí eu conheci, conversei com ele. Aí perguntou onde é que tem um hotel. Eu falei, tem lá em casa o hotel. Estava ele, a esposa e mais 2 pessoas. Sem ela em casa. Aí ele esperou, foi jantar, esperou terminar aqui o culto de ontem. E aí fomos para casa. A vida desse rapaz estava totalmente complicada. Eu fiquei com ele até 1h da manhã conversando para lá e para cá. Ele não consegue perdoar o pai, ele não consegue perdoar a sogra. Hoje de manhã, irmãos, ele estava lá convicto que ele ia chegar, ia para o pai dele lá, ia pedir perdão, ia conversar com o pai, ele ia conversar com a sogra. Ele entendeu no minuto que eu tive com ele para evangelizar. Então nós temos que entender e praticar isso. Temos que viver. Porque a gente não está aqui só para esquentar banco. Nós não somos uma igreja de esquentar banco. Nós temos que ser uma igreja de ação, uma igreja de pregação da palavra, de oração, de evangelismo. A obra de Deus tem que ser feita na igreja por completo. E temos que orar para as igrejas entenderem isso também. Então, é um tempo da gente se levantar. E essa palavra, ela veio no tempo certo, no tempo de aniversário do projeto. E nós vamos, em nome de Jesus, junto com vocês, vamos caminhar. Aqui, essa igreja ela tem que ser conhecida como uma igreja evangelística. Essa igreja aqui, ela vai ter que andar, vai ter que ir lá no bairro da Caema, no Porto da Balsa, no Curtume, seja onde for aqui, Imperatriz, a gente vai ter que alcançar, para que as pessoas conheçam o poder do evangelho. Amém? Então, é uma palavra de chamar a atenção, a sua atenção. Preste atenção no que você está fazendo. Você está fazendo a obra do Senhor parcialmente. Você não está fazendo a obra completa. Se você não está evangelizando, se você não está indo
em todas as nações, em todos os bairros, em todos os lugares, você está falhando com o Senhor. É uma falha, entendeu? Dessa mesma maneira eu vinha falhando. Eu estou melhorando minha vida, eu estou mudando, eu estou deixando a minha zona de conforto, o meu comodismo, para fazer alguma coisa. Então, gente, vamos se levantar e caminhar. Sabe por quê? Porque Deus ele nos chama para ser representantes de Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, portanto nós somos embaixadores de Cristo, aqui nesse lugar, embaixadores, representantes. Cristo veio para pagar um preço por nós, a nossa salvação. Ele nos salvou, Ele pagou aquele preço altíssimo por mim e por você, para que a gente continuasse a obra dele, não para que a gente se acomodasse. Então somos embaixadores, somos essas pessoas que temos que estar dispostos para caminhar e para fazer a obra dele nesse lugar. Tem muita coisa, a seara é grande, enorme, e tem poucos trabalhadores. Jesus, ele está em busca de trabalhadores, está em busca de você. Você assim, é o escolhido, Jesus te escolheu. Fala para você mesmo assim, Jesus me escolheu, Jesus ele me escolheu. Eu vou fazer a obra dele, eu vou evangelizar, eu vou divulgar o evangelho dele. É isso que importa para nós, irmãos. Não tem nada que importe mais do que isso. É você fazer aquilo que agrada a ele. Então, só há um meio de salvação, Jesus Cristo. Esse mundo aí está perdido. A gente vê exemplos e exemplos de situações de pessoas que estão indo para o inferno. Nós temos que correr, a igreja tem que caminhar. Então, a gente deve evangelizar. E se você não evangelizar, você vai estar pecando. Sabe por que eu devo evangelizar? Porque eu amo o Senhor. É porque eu amo. Tudo que eu faço é porque eu amo o Senhor. Então eu tenho essa obrigação porque eu amo o Senhor. Nós vamos caminhar dessa maneira, fazendo, obedecendo ao Senhor, porque nós amamos Ele, por amor a Ele. Não é por interesse, não é porque eu quero a minha salvação, não, é porque eu amo o Senhor. Eu faço a obra do Senhor com convicção, com alegria, porque eu amo o Senhor. Então você não tem como falar que você não ouviu falarem que você está fazendo o trabalho mais ou menos, não está sendo completo. O trabalho completo tem que ser feito tudo. Nós temos que buscar isso aí. Amém, irmãos? Então, nós temos que caminhar. Paulo ele era dominado por este amor. Paulo estava disposto a sacrificar a sua vida para pregar o evangelho. Aquele homem, o que ele fez, ele ultrapassou os limites do normal, pagou um preço alto. Ele não queria saber, ele queria divulgar a palavra de Deus, a verdade. Quem foi Jesus? Aquele homem passou por tantas coisas. Lá no livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 19, a gente vê que Paulo diz assim, servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. Aquele homem passou por muitas provas, mas humilde, perseverante. E ele diz ainda que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram como nada que útil seja. Deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, independente do que ia acontecer, ele tinha uma convicção. Ele era um homem convertido e convencido que o Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar, que a mensagem do Evangelho da Cruz é a mensagem que tem que ser pregada e que tem que ser vivida por toda a igreja. Então Paulo foi um homem perseverante. A gente sabemos a história de Paulo, o que ele passou, todas as dificuldades. A palavra de Deus lá em Atos 21 diz que Ágabo, ele tomou o cinto de Paulo e amarrou nas suas próprias mãos e pés, e falou para ele assim, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus vão amarrar o dono deste cinto. Ele avisou para Paulo que Paulo ia para Jerusalém para ser preso e entregue aos ímpios. Mas Paulo, ele não quis saber, ele quis ouvir o Senhor. Ele andou, ele caminhou,
ele foi preso, ele foi levado para Roma, ele quase morreu no naufrágio. Então aquele homem, independente das circunstâncias, a gente sabe a história toda, ele pregava a palavra do Senhor, ele divulgava o Evangelho, ele abria igrejas. Para ele morrer em Cristo era lucro. Olha que coisa forte. E nós temos que buscar chegar pelo menos perto disso, irmãos, um pouquinho disso, porque ele fez demais, e a gente tem que ir nesse rumo dele, entender que é necessário para nós, é necessário para a igreja do Senhor caminhar, fazer um sacrifício, pregar a palavra do Senhor. Nem todo mundo vai pregar aqui na frente, mas todo mundo aqui pode pregar para o seu vizinho, todo mundo aqui pode pregar para o seu irmão, para o seu primo, para o seu parente. Pode. Tem pessoas que não têm um chamado para estar aqui na frente, mas tem pessoas que fazem melhor embaixo do que como se estivesse aqui. E nós temos que exercitar isso aí, caminhar com esse evangelismo, falando das maravilhas do Evangelho, do que Jesus fez por nós. Então, Paulo foi tudo isso. Muitas pessoas tentam se tornar mais agradáveis aos outros com a mensagem do Evangelho, mais ou menos. A gente tem que pregar a mensagem verdadeira do Evangelho. Nós temos que proclamar. Você sabe o que é proclamar o Evangelho? Proclamar é você comunicar ao pecador a respeito da sua condição de escravo do pecado. É você mostrar para aquela pessoa que ela é escrava, que ela é dominada pelo pecado. É fazer ela entender que se ela caminhar daquela maneira, o destino dela vai ser terrível. Então a proclamação do Evangelho envolve isso. É chamar a pessoa para uma decisão com Jesus. Ela é entender a natureza e as consequências da escravidão que ela vive. E tudo isso, irmãos, a gente tem que fazer em amor. Eu vejo muitas pessoas tentando pregar o Evangelho, proclamar esse Evangelho de uma maneira que na minha opinião, eu acho que não está certa. Porque você não tem que pegar, a pessoa está na fossa, na lama do pecado, a pessoa está lá embaixo. Você não tem que ser mais um acusador para aquela pessoa. Você tem que ajudar ela a se levantar. Você tem que ser um auxiliar. Você vai levantar ela, você vai começar a conversar com ela, falar do amor de Deus por ela. Nós não somos acusadores de ninguém, irmãos. Nós somos proclamadores desse Evangelho maravilhoso deixado por Jesus. É isso que nós somos. Então precisamos entender e viver isso. E depois que a pessoa se levanta, aí você vai integrar ela à igreja, à célula, às pessoas, a esse convívio. Mas temos que saber abordar, saber dizer. Não é com confronto que você vai. Muitas vezes o silêncio teu, ele é bem melhor do que você falar. Então proclamar o Evangelho é um passo fundamental. E eu vou falar para você aqui por que eu devo evangelizar. E o título da mensagem, senhor Arimatea, evangelizar é um ato de obediência e amor a Deus. Por que eu devo evangelizar? Por que você deve evangelizar? Você vai falar contigo mesmo. Por que eu preciso? Você vai entender agora. Primeiro, é um mandamento do Senhor. Ele mandou, como eu disse, ide e fazer discípulo. Ele mandou. Quando Jesus manda, a gente tem que obedecer. Quando Ele manda, nós estamos aqui para ser servos, para servir. Então, se Ele mandou, em todos os evangelhos Ele mandou cuidar das ovelhas, mandou proclamar o Evangelho, nós vamos obedecer, temos que obedecer. Então, o primeiro motivo é um mandamento que o Senhor nos deu. É uma ordem. É como se o teu pai fale assim, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você vai obedecer teu pai. A gente tem que obedecer o pai da gente. Jesus, Ele nos deixou essa ordem. Vá, proclame o Evangelho até os confins da terra. Divulgue a minha mensagem. A mensagem que vai salvar, a mensagem que vai fazer as pessoas estarem comigo. Então vá, é uma ordem.
Vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. E ainda diz mais: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você tem a obrigação de pregar. Aí você fala assim: ah, pastor, a pessoa lá não quer nem ouvir, a pessoa não deu nem chance. Sempre tem uma chance, irmãos. Sempre aparece uma oportunidade. Pregue, jogue a semente, jogue. Ela pode frutificar. E se a pessoa não quiser ouvir, mas ela recebeu, ela teve a oportunidade. Então você tem que pregar, você tem que fazer o ID. Fale de Jesus, fale da salvação, fale desse amor maravilhoso. Pregue. A palavra de Deus diz assim: ó, estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Nós temos que ser ousados. Da maneira como você tem que ser ousado para ministrar uma cura, para orar por um irmão, você tem que ser ousado para pregar, independente de quem for. Eu já tive a oportunidade de pregar para pessoas assim que, se você olhar aos olhos humanos, ninguém nem encosta, porque é uma pessoa que é difícil de alguém chegar. E já preguei para pessoas bem humildes. Para mim não importa. O que importa é divulgar a palavra do Senhor. E a gente tem que saber e viver isso. Independente, dê uma oportunidade. Pode ser teu patrão, pode ser o presidente da república. Você fala com ele, você fala de Jesus. Uma vez eu tive a oportunidade de falar de Jesus para o governador do estado. Ele não era governador, então o Júnior sabe disso. A gente viajando, falei de Jesus, convidei ele para ir para o encontro. Ele disse que ia, ele ouviu a mensagem do Senhor. Aceitar ou não é com ele, mas eu falei. Eu tive uma porta e eu falei. Hoje ele é o governador do estado. Então a gente tem que ser ousado. Para fazer a obra do Senhor, a gente tem que ser ousado. Amém, irmãos? Receba essa palavra, obedeça isso, seja ousado, porque a palavra do Senhor tem que ser divulgada. Amém? Então, o Senhor nos ordenou pregar o evangelho, pois Ele quer que a sua mensagem atinja, primeiro, a toda criatura. Marcos 16:15 eu falei, toda criatura, todo ser humano, independente da condição que eu falei agora, você tem que pregar a palavra do Senhor. Você pode ir lá no lixão, você pode pegar um andarilho, como eu vi um pastor essa semana, parar, vai na teu carro na estrada, vem aquele andarilho lá, você para o carro e fala de Jesus para ele. Prega a palavra. Toda criatura. Então nós somos o porta-voz do nosso Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Fala assim, ó, eu recebo essa palavra. No nome de Jesus. Temos que pregar a todas as nações. Portanto, fazer discípulos em todas as nações. Quem tem oportunidade. A gente viajou agora, tivemos a oportunidade de pregar, de ver muitas coisas, de falar de Jesus a todo mundo, a todas as aldeias. Jesus, ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, ele andava em tudo que era lugar, ministrando e pregando, curando. E nós temos que fazer a mesma coisa em todo lugar. Então, pregar o evangelho é uma obrigação, é um mandamento que o Senhor nos deu. Vai, você é obrigado a ir. Fala, você tem que ir, você tem que pregar. Se você não pregar, você está em desobediência. Segundo, por que eu devo evangelizar? É uma obrigação de todo salvo. Todo salvo. Como eu falei, você não pode ser egoísta. Você é obrigado. Da maneira como o evangelho te alcançou, a salvação chegou a você, você tem que pregar essa palavra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Quando prego o evangelho, eu não posso me orgulhar. Me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Falando Paulo, ai dele. Ai de mim se eu não anunciar
o Evangelho, ai de você, porque é uma ordem do Senhor. Então vamos, irmãos, começar a obedecer. Desobediência traz consequências. Então, se é uma ordem, vá, pregue o Evangelho. Então, testemunhar aquilo que aconteceu com você. Terceiro, é um privilégio de cada salvo. Você é um privilegiado. Você é uma pessoa iluminada. A pessoa que ela é salva, a pessoa que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa que recebe essa revelação de Deus na sua vida e vive, ela é um privilegiado ou uma privilegiada. É uma pessoa especial. Você pode falar assim, eu sou uma pessoa especial. Eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu sirvo o dono do ouro e da prata. Um privilégio, irmãos. Nós somos privilegiados. Você que está aqui, independente dos teus problemas, das tuas necessidades, mas você servir ao Senhor é um privilégio, é uma alegria. Você é uma pessoa escolhida por Ele. Honre essa posição. É um privilégio grande. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha que versículo lindo. Da maneira como você confessar Jesus aqui, Ele está te confessando lá. Eu tenho certeza que Jesus está dizendo assim, olha, meu filho amado, está falando das maravilhas da salvação. Meu filho amado, Ele está pregando o Evangelho. Ele está falando da salvação da cruz. Deus, Ele se alegra com isso, irmãos. Ele está muito alegre. Ele fica lisonjeado de nós, porque nós somos obedientes. Eu já falei várias vezes que o segredo para você estar bem é você ser obediente ao Senhor. As pessoas que estão passando por muitas provações, problemas, você pode olhar, é porque são desobedientes. Querem enfrentar, querem passar por cima. Mas se você é obediente, você pode até passar por algo, por situações, como a palavra de Deus diz, mas eu tenho certeza que você é um vencedor. Amém? Ele nos garante, Ele guarda, Ele nos cuida. Então, o segredo da felicidade é a gente se entregar por completo, viver essa verdade. Que privilégio maravilhoso pregar a palavra do Senhor para um irmão, uma pessoa que está necessitada, um enfermo. Você pode ir lá no socorrão, você tem tempo para isso, ou tira um tempo para isso. Você pode ir lá no intervalo, vai lá e prega a palavra. Quando você chega lá, as pessoas estão querendo oração, estão querendo ouvir uma palavra. Então a gente tem que ser ativos, viver essa verdade. João capítulo 15, versículo 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então você é um escolhido. Você saiu do mundo. Como eu falei, você é um privilegiado. Honre essa misericórdia do Senhor na tua vida. Honre essa paciência dele contigo. Honre a situação de você estar aqui nesse lugar, tendo a oportunidade de ouvir uma mensagem. E faça o que agrada ao Senhor. Amém? Quarto, por que eu devo pregar o Evangelho? É uma responsabilidade de cada crente. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo do Senhor. O desejo dele é que você seja aquela pessoa que vai chegar naquele homem que está perecendo, que está morto no pecado. É um desejo do Senhor. O Senhor quer isso. O Senhor quer que você seja essa pessoa. Ele deseja ardentemente te ver pregando a palavra dele. É muito importante, irmãos. É muito interessante. Quinto, é uma prova de que temos a natureza de Deus. Nós, convertidos, nós temos essa natureza do Senhor. Nós temos essa natureza, essa vida. O crente, ele é descrito na Bíblia
como tendo a natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4: pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da cobiça. Então você tem essa natureza. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele habita em nós, e ele se manifesta em quem o busca verdadeiramente, quem abre o coração, quem obedece ao Senhor. Nós temos essa natureza maravilhosa. Nós, como crentes, nós temos que entender e viver esse princípio na nossa vida. Aí eu te pergunto assim: qual é a natureza divina? O que que Jesus plantou em você quando você se converteu? O que Ele deixou de marca em você? Em todo convertido, o amor. A pessoa convertida, verdadeiramente ela ama. Ela ama o próximo, ela ama a obra, ela ama agradar o Senhor. Tudo que é do Senhor, ela faz com amor. O Senhor deixou essa marca, e ela está entronizada em mim e em você. Descubra em você esse amor, pratique esse amor, viva essa verdade, obedeça ao Senhor, faça o que Ele mandou com amor, que Ele vai se alegrar. Eu sabendo que eu estou agradando o meu Deus, o meu Senhor, é o que importa. Salmo 27,4, irmãos: o que importa é que eu viva na casa do Senhor todos os dias, fazendo a vontade dEle, agradando a Ele. É um privilégio. Davi falou isso aí com convicção, independente do que estava passando. É um privilégio, é o que importa. É louvar o Senhor, é viver na casa dEle, porque no dia da tribulação Ele vai te proteger, Ele vai guardar você debaixo do tabernáculo, porque Ele é fiel. Então é o que importa, independente da situação tua, do problema, sei lá o que é que você está passando, mas é estar na casa do Senhor, é estar na presença dEle e divulgar essa presença para que as pessoas entendam a grandeza desse amor. É muito importante, irmãos. Então, lá em João capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o que? Amor. Deus, Ele é amor. Amor mesmo. Aquela taca que tu está pegando aí porque tu aprontou, prova pesada, é porque Deus te ama. É porque Deus está querendo que você entenda e mude. Ele te ama muito. Deus, Ele é amor. E amor grande, irmãos. Amar. João capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A sua obra, irmãos, completa, como eu falei para vocês no começo, ela envolve tudo. Então, depois de hoje, eu tenho certeza que todos que estão aqui vão fazer a obra do Senhor por completa. Mesmo que você tenha dificuldade em algumas áreas, mas você vai fazer por completo. Você vai ser um homem ou uma mulher de oração, de ler a palavra, de viver o que está nas Escrituras, mas vai ser uma pessoa de evangelizar. Você vai sentar num ônibus coletivo, a pessoa que está do teu lado, você vai falar de Jesus para ela. Você vai pescar, no teu barco lá tem pessoas que não conhecem Jesus, você vai falar do amor de Jesus para ela. Aonde você for, eu profetizo na tua vida que você vai falar desse amor, dessa verdade. Amém? Viver um novo tempo, entender o que Ele quis dizer aqui em Mateus 28, entender mesmo e praticar, porque quando a gente pratica, quando a gente obedece, a gente é feliz. Amém? Queria te convidar para ficar de pé, chamar a pastora André aqui para orar. Vamos viver, irmãos, essa obra completa, porque nós vamos agradar o Senhor, nós amamos o Senhor. Amém?
Irmãos, evangelizar nada mais é do que um ato de amor a Deus. Vejam só comigo, olhem para mim, irmãos. Quando eu recebo a salvação, quem lembra do dia que você se converteu a Jesus? Que você foi lá? Quem lembra? Você estava triste ou você estava alegre? Você estava tomado de alegria. E a vontade que você tinha era compartilhar com as pessoas o que Deus estava fazendo dentro de você, sim ou não? Só que o espírito de religiosidade tem agarrado a igreja e tem impedido dela de avançar. Como o nosso pastor falou, irmãos, evangelizar é uma obrigação de cada um de nós. Se queremos agradar a Deus, se queremos manifestar um espírito de gratidão que há em nós por sermos salvos, nada alegra mais o coração do nosso Deus do que abrirmos a nossa boca e pregarmos a palavra dele. Eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos. Em Ezequiel, diz assim a palavra de Deus. Vocês não precisam nem abrir a Bíblia, né? Diz assim, Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, aí você pode perguntar, pastora, mas quando é que Deus falou que o ímpio vai morrer? Se nós olharmos ali, irmãos, para Efésios 5:5, nós vamos observar um monte de pecado. E no final, imoralidade sexual, mentira. E no final ele fala assim, desde que eu digo que todos que cometem esses pecados não herdarão o reino dos céus. Isso deve entristecer seu coração, irmãos, de saber que tem pessoas que não estará com o Senhor quando Ele nos chamar dessa vida. Então, irmãos, preste atenção. Ele disse assim, quando eu disser através da palavra a um ímpio que ele irá morrer, e você não falar para ele e nem dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio vai morrer pelos seus pecados, mas para mim você será responsável pela morte dele. Diga comigo, misericórdia. Quantos vizinhos nós temos, irmãos, que nós não sabemos nem o nome dele? É uma vergonha. A palavra de Deus diz assim, e eu tenho isso no meu coração. Todas as pessoas que aparecem perto de mim, todos os meus vizinhos, todos os irmãos da igreja, todas as pessoas vão servir para o meu crescimento. E uma das formas de você crescer, irmãos, é você colocando em prática aquilo que você está aprendendo do Senhor. E o Senhor está dizendo algo que é muito fácil evangelizar, porque você recebeu Jesus e o próprio Deus já habita dentro de você. A única coisa que você tem que fazer hoje é dizer para o Senhor, Senhor, meus pés alcançarão as nações, meus pés irão a lugares onde o Senhor me levar. Você não pode impedir o agir de Deus na sua vida, irmãos. Por isso que muitos crentes estão morrendo dentro da igreja. Passa-se ano, 1 ano, 2, 3, 4, começa a morrer. E o próximo passo é se desviar e se afastar de Deus. Se você quer ter vida, obedeça a palavra de Deus. Se você quer ter vida, obedeça a palavra de Deus. E se você quer crescer, faça o que Deus te pede. O Espírito de Deus habita dentro de você. Você tem a palavra de vida eterna. Você tem a palavra para salvar muitas pessoas, porque um dia Ele já te resgatou. E hoje é a sua vez de se levantar para ir buscar os perdidos para Jesus. Essa missão é nossa. Essa missão é da igreja. Quero compartilhar outra coisa com vocês, irmãos. Eu viajei para fora do Brasil agora, vocês sabem. E eu mandei um vídeo em todos os grupos de uma mulher, irmãos, que ela pregava na praça pública. E eu parei com o Kleber para prestarmos atenção naquela mulher. Irmãos, ninguém olhava para ela, mas ela com a Bíblia na mão, ela pregava e falava do Deus que ela servia, que Ele era um Deus que podia salvar, que podia tirar a vida deles da situação difícil. E aquela mulher toda empolgada, pregando a palavra, e eu olhando com o Kleber, e a gente estava, meu Deus, quanta coragem dessa mulher. E Deus ministrou no meu coração: os frutos
que ela está dando, muitas vezes nela não vai ver, mas sou eu que escrevo no livro da vida. Você não sabe quando você abre a boca para pregar, quantas pessoas estão ouvindo e se convertendo naquele dia. Nós fomos agora, irmãos, para o shopping da cidade. Os jovens estavam lá e os jovens começaram a pregar de uma forma ousada ali diante de muitos. E ali tinha um crente da nossa igreja, anos e anos convertido, hoje é quase pastor, que estava sendo ministrado por aqueles jovens. E ele disse: pastor, eu tenho algo para te dizer. Esses meninos são maiores do que eu. Eu me deixei levar por uma situação, pastora, que hoje eu não prego dessa forma. Eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa força, mas eu quero lhe dizer que eu quero ser como eles. A igreja precisa acordar. A igreja precisa dar glória a Deus. A igreja precisa revelar o Deus que está dentro de você. Porque o Deus que está dentro de você, Ele pagou um preço pela tua salvação. Se hoje você tem direito à vida eterna, é porque Ele morreu naquela cruz, Ele ressuscitou, voltou para a glória dEle e está esperando por cada um de nós. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, temos que avançar. Essa é a palavra que Deus trouxe para esse novo tempo. Vamos avançar, vamos avançar.